Eu descobri que ele estava enviando flores no Dia dos Namorados. Só que não era pra mim. E a pior parte, eu já tinha dito que amava ele. Então diz-me uma coisa. Como você se afasta de alguém que diz que te ama, enquanto mente na sua cara ao mesmo tempo? Porque até hoje eu não sei se deveria ter ficado, ou se ir embora foi a única coisa que poderia me salvar. Tudo começou de um jeito tão silencioso que eu nem percebi quando comecei a me apaixonar. A gente se conheceu em novembro de 2025. Nada dramático, nada cinematográfico. Só duas pessoas conversando, trocando música, se abrindo aos poucos. Ele não era chamativo, não era do tipo que chama atenção em qualquer lugar, mas tinha algo nele, algo calmo, atento, quase seguro. Ele me ouvia. E se você já se sentiu realmente ouvido por alguém, sabe o quanto isso pode ser perigoso. A gente não entrou em nada sério de imediato. A gente só existia um na vida do outro. Saindo juntos, conversando de madrugada no WhatsApp, mandando músicas como se elas significassem mais do que apenas som. E talvez significassem, porque em algum momento, entre aquelas playlists e aquelas conversas longas, eu comecei a sentir algo crescendo, mas eu era cautelosa. Meu relacionamento anterior tinha durado 3 anos e meio. 3 anos e meio de memórias, rotina, entrega emocional. Seguido de 1 ano e meio tentando me reconstruir, tentando me entender sozinha, sem depender de ninguém. Então, quando ele apareceu, eu prometi a mim mesma que iria com calma. Ele, por outro lado, não tinha esse tipo de passado. Disse que nunca tinha tido nada sério de verdade. Só um relacionamento meio vai e volta com uma garota. Nada estável, nada profundo. Pelo menos era assim que ele descrevia. E eu acreditei. Olhando agora, acho que eu quis acreditar. Aí veio fevereiro. No dia 13, ele me deu flores. Nada exagerado, nada de filme. Só simples, delicado, do jeito dele. E foi ali que tudo mudou. Deixou de parecer casual. Deixou de parecer algo passageiro. A gente admitiu que gostava um do outro. E eu lembro de pensar, talvez isso seja real. Mas ainda assim, eu tinha dúvidas. Achei que talvez fosse algo rápido, algo que começa intenso e acaba rápido. Cheguei a pensar que poderia ser só uma conexão passageira. Eu estava errada, porque 9 dias depois, no dia 22 de fevereiro, tudo acelerou. Eu disse que gostava dele, de verdade. E isso me assustou. Então eu falei algo que nem fazia sentido. Disse que não podia continuar. Acho que eu estava tentando me proteger. Mas aí ele disse que me amava. E naquele momento, tudo dentro de mim desmoronou. Porque eu sentia o mesmo. Então eu disse também. E naquela mesma noite, a gente decidiu ficar junto. Olhando agora, foi rápido demais. Mas quando você está vivendo aquilo, não parece pressa. Parece certo. A gente passou muito tempo junto depois disso. Horas e horas. Conversando, rindo, simplesmente estando ali. Era fácil. Fácil demais. Ele conheceu minha família. Eu conhecia dele. Isso não é algo casual. Isso é algo que você faz quando acredita em futuro. E eu acreditava, mas tinha uma coisa que me incomodava em silêncio. Ex dele. Eu perguntei sobre ela mais de uma vez. Não por insegurança, mas porque eu precisava de clareza. Eu precisava saber
que não estava entrando em algo inacabado. Toda vez, ele me tranquilizava. Dizia que já tinha superado completamente, sem sentimentos, sem apego, acabado. E eu acreditei. Eu quis acreditar, mas algo não encaixava. Não suficiente para confrontar. Não suficiente para ir embora. Só o suficiente para ficar no fundo da minha mente, como um sussurro que eu insistia em ignorar. Até o dia 9 de março. Foi o dia em que tudo desmoronou. Eu descobri que ele ainda falava com ela. E não era algo casual. Não era só amizade. Eles estavam conversando até o dia 3 de março. Dias antes, enquanto ele dizia que me amava. Enquanto a gente passava horas juntos. Enquanto eu construía algo na minha cabeça, ele ainda segurava outra coisa. Mas isso nem foi o pior. O pior foi o dia dos namorados. Ele não deu flores só para mim. Ele deu flores para ela também. E não foram só flores. Foram palavras. Palavras doces. Do tipo que você não manda para alguém que já superou. Do tipo que tem significado. Do tipo que ele também tinha dito para mim. Eu lembro de ficar olhando aquelas mensagens, sentindo como se o chão tivesse sumido. Não era só traição, era confusão. Porque como alguém pode dizer que te ama e agir assim com outra pessoa? Eu confrontei ele. Claro que confrontei. E ele mentiu. Não uma vez, nem duas, várias vezes. Cada resposta parecia incompleta. Cada explicação parecia torta. Como se ele estivesse tentando controlar os danos, não dizer a verdade. E, sinceramente, isso doeu mais do que a traição em si. Porque naquele momento eu percebi. Eu nem sabia mais quem ele era. 3 dias depois, ele finalmente contou tudo. Tudo. Admitiu que até o dia 11 de fevereiro ainda estava fazendo planos de ver ela. Que eles tinham combinado de se encontrar em maio, quando ela viesse para a cidade. Então, enquanto eu estava me apaixonando, enquanto eu estava me abrindo de novo depois de anos, ele ainda estava segurando o futuro com outra pessoa. E mesmo assim, ele me disse que me amava. E essa foi a parte que mais me quebrou. Não só o que ele fez, mas o quão fácil foi dizer aquelas palavras para nós duas. Depois da confissão, tudo ficou irreal. Como se eu estivesse em pé no meio de algo que antes era sólido e de repente virou fumaça. Eu ainda conseguia ver, ainda sentia resquícios, mas toda vez que tentava segurar, escapava. Ele estava ali, me olhando como se fosse perder tudo. E talvez estivesse. Ele pedia desculpa o tempo todo. Repetia as mesmas palavras, só mudando o tom. Às vezes desesperado, às vezes baixo, às vezes como se nem ele acreditasse no que dizia. Não foi assim. Eu estava confuso. Eu não sentia mais nada por ela. Eu só falava com ela por obrigação. Obrigação. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça, porque eu não conseguia entender que tipo de obrigação faz alguém mandar flores no dia dos namorados. Que tipo de obrigação faz alguém dizer coisas que soam exatamente como amor? E mais importante, que tipo de obrigação compete com alguém que você diz amar? Eu perguntei isso. Ele não soube responder. Só mais palavras, mais explicações que não explicavam nada. E eu odiava o fato de que uma parte de mim ainda queria acreditar nele. É isso que ninguém te conta. Não existe uma divisão limpa entre amor e traição. Eles coexistem. Você olha para a pessoa e vê tanto quem te fez sentir segura, quanto quem destruiu isso completamente. E seu coração não sabe qual é o real. Os dias depois disso foram pesados. A gente ainda conversava. Nem sei porquê. Talvez porque cortar de vez parecia definitivo demais. Doloroso demais.
Talvez porque uma parte de mim ainda esperava que fosse um mal-entendido. Mas tudo estava diferente. Existia uma distância invisível entre a gente. Como se algo frágil tivesse quebrado. E não importava o cuidado. Não dava para voltar ao que era. Ele continuava tentando. Dizia que faria qualquer coisa, que me escolhia, que me queria, que não queria me perder. E dava para ver nos olhos dele medo. Medo de verdade. Mas eu não conseguia ignorar o outro lado. Se ele tinha tanto medo de me perder, por que isso não impediu antes? Por que não importou quando ele falava com ela? Quando mandava flores? Quando fazia planos? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Não era sobre o que ele dizia agora, mas sobre o que ele fez quando realmente importava. E foi aí que começou a batalha interna, porque racionalmente eu sabia a resposta. Meus amigos disseram, minha família disse, Tamina, só tem 25 dias. Se ele faz isso agora, imagina depois. Ele mentiu várias vezes. Não ignora os sinais. E eles estavam certos. Tudo fazia sentido, mas o amor não liga para a lógica. E esse era o meu problema. Porque apesar de tudo, eu ainda amava eu. Ou pelo menos a versão dele que eu achava que era real. O cara que me ouvia, que ficava até tarde conversando, que me dava flores, que me fez acreditar que, depois de tudo o que eu vivi, eu tinha encontrado algo verdadeiro. E deixar isso ir parecia perder mais do que um relacionamento. Parecia perder esperança. Eu comecei a ver tudo na minha cabeça. Cada conversa, cada momento. Procurando sinais. Procurando provas de que nem tudo era mentira. Porque se tudo fosse falso, o que isso dizia sobre mim? Sobre meu julgamento? Sobre a minha capacidade de confiar? Eu odiava essa pergunta porque me fazia sentir fraca. Como se eu tivesse sido enganada facilmente. E talvez eu tenha sido. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que fui sincera. Totalmente. E deu a perceber que sua sinceridade não foi correspondida. Uma noite, eu lembro de estar sozinha, olhando para o celular. As mensagens dele estavam ali. Pedidos de desculpa. Promessas. Textos longos dizendo que iria mudar. Que entendeu. Que faria melhor. E eu acreditava que ele falava sério. Essa é a parte complicada. Eu não acho que ele estava mentindo naquele momento. Eu acho que ele se arrependia. Eu acho que queria outra chance. Mas arrependimento não apaga o que aconteceu. E querer mudar não garante que alguém realmente vai mudar. Foi aí que outro pensamento veio. Se eu perdoar agora, o que eu estou ensinando para ele? Que tudo bem? Que ele pode me machucar, mentir e ainda me ter? Porque amor não deveria ensinar isso. E ainda assim, ir embora parecia desistir. Como se eu estivesse sendo dura demais. Como se pessoas realmente cometessem erros. Como se relacionamentos pudessem sobreviver a isso. E talvez possam, mas nem todos. E não sem consequências. E tinha mais uma coisa. Ele ia embora em agosto. Para a faculdade. Nova cidade. Novas pessoas. Nova vida. E eu não conseguia parar de pensar. Se começou assim, o que viria depois? Quando eu não estivesse por perto? Eu viveria desconfiando? Pensando demais? Esperando mensagens? Duvidando? Porque eu já tinha sentido um pouco disso. E era exaustivo. Eu não queria me tornar essa pessoa. Mas também eu não queria perder eu. E essa era a verdade. Não era só sobre o que era certo. Era sobre o que eu estava disposta a suportar. E a arriscar. Dar outra chance não era só perdoar. Era escolher confiar de novo. Se abrir de novo. Sabendo exatamente do que ele era capaz. E isso não é pequeno. Isso muda você. Então eu continuei me perguntando. Não. Eu amo ele. Isso eu já sabia. Mas
Eu consigo viver com o que ele fez? E eu ainda não sabia. Eu queria poder dizer que teve um momento em que tudo ficou claro, mas não foi assim. Foi lento, confuso, silencioso. Aconteceu em pequenos momentos, como a forma que meu peito reagia quando o nome dele aparecia no celular. Antes era leve, agora era pesado. Eu percebi algo que não queria admitir. Amor não era a única coisa que eu sentia. Tinha dúvida, tinha hesitação, um ruído constante na minha cabeça. E isso não sumia. A gente se encontrou de novo, pessoalmente, porque eu precisava ver ele. Quando vi, ele parecia diferente. Não fisicamente, mas menor. A imagem que eu tinha dele tinha quebrado. Ele falou muito. Explicou tudo de novo. Disse que bloqueou ela, que me escolheu, que só queria a mim. E eu observei cada detalhe, procurando algo que me fizesse sentir segura de novo. E por um momento quase funcionou. Porque quando você está na frente de quem você ama, é fácil esquecer a dor. Eu senti vontade de perdoar, mas algo me parou. Uma voz calma, perguntando: se você voltar, vai ser igual? E eu sabia a resposta. Não, eu não conseguiria esquecer. Eu não conseguiria confiar do mesmo jeito. Algo tinha mudado e não dava para voltar. Eu perguntei uma última coisa: por que agora? Ele hesitou. E aquele silêncio disse tudo. Porque se a resposta fosse clara, teria vindo rápido, mas não veio. E ali eu entendi. Eu não estava pedindo resposta para ele. Eu estava buscando fechamento para mim. E eu encontrei sem drama, sem grito. Só um entendimento silencioso. Eu ainda amava-o, mas não confiava. E amor sem confiança não constrói futuro, só destrói aos poucos. Então eu disse, eu vi no rosto dele o momento em que caiu a ficha. Ele tentou mais uma vez, mas dessa vez não chegou até mim, porque eu já tinha decidido. A gente não terminou com raiva, sem ódio, só distância. E talvez isso seja mais difícil, porque deixa espaço para o e se. Mas a vida não anda no e se, anda no que é. E o que era não era suficiente. Hoje, às vezes eu ainda penso nele. Me pergunto se ele mudou, se aprendeu, se vai tratar melhor a próxima pessoa. E porque deixar alguém que você ama nunca parece totalmente certo, mas ficar teria sido pior. E essa é a parte que ninguém fala. Às vezes, a decisão certa não é boa, só dói menos que a alternativa. E se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Daria outra chance? Ou iria embora, como eu fui? Me conta o que você acha, porque eu ainda estou aprendendo com isso. E se você já passou por algo assim, eu realmente quero ouvir essa história. Talvez a gente esteja só tentando entender tudo isso juntos.